Mais uma vez, bom dia. Parabéns por terem passado nas 3 matérias que eu leciono: História, Geografia e Sociologia. Boa sorte ano que vem para vocês, que Deus os abençoe. E agora vamos continuar na aula de Geografia para terminarmos o livro. Página 736, as primeiras ações geopolíticas. Para muitos estudiosos do tema, é a assinatura do Tratado de Tordesilhas o marco inicial da geopolítica brasileira, uma vez que foi a partir da disputa da coroa portuguesa com a hispânica que se iniciou a formação territorial do Brasil, que os portugueses não respeitaram, obviamente. Foram avançando, em busca de explorar, e hoje o Brasil é esse imenso território. Desde a época em que o Brasil era colônia de Portugal, passando pelo período que se tornou independente, primeiro com o Império e depois já como uma república, as disputas territoriais sempre estiveram na perspectiva da política brasileira, em busca da ampliação do território. Teve uma série na Globo, poucos anos atrás, não sei se vocês lembram, já viram falar, assistiram, se alguém tiver Globoplay, é legal, sobre Chico Mendes, a luta dele, a luta do Brasil para ter o Acre, que quase foi parar na Bolívia, e foi lá meados de 1800, 1900 mais ou menos, o Brasil querendo adquirir aquele território. É bacana assistir, que aí mostra bem como é que foi uma disputa por um território de uma maneira bem simples, fácil, divertida, vocês acabam aprendendo. Continuando nesse sentido, isso envolve estratégias no campo da diplomacia e assim, ao longo do tempo, foi se elaborando uma verdadeira geopolítica brasileira, tanto que a gente só teve a Guerra do Paraguai na nossa história. Não houve outra guerra em busca de território, em ampliar o tamanho do país. Nesse sentido, entre os que estiveram na vanguarda dessa perspectiva, pode-se destacar a importância do pensamento e das posições de Alexandre de Gusmão no período colonial, de José Bonifácio no período imperial e no Brasil República, de José Maria Paranho Júnior, o Barão do Rio Branco. Esses homens são considerados pioneiros da geopolítica brasileira, pois traçaram projetos territoriais que visavam a soberania e a integração territorial brasileira. Alexandre de Gusmão teve atuação decisiva no Tratado de Madrid de 1750, contornando as desavenças entre Portugal e Espanha pelas imprecisas fronteiras da época. Se hoje é difícil, não tem um rio, não tem uma cadeia de montanhas, uma nova vegetação para falar aqui é meu, aqui é seu, é difícil com toda a tecnologia que tem hoje, mapeamento do satélite, sensoriamento remoto, etc. Imagina aquela época. É, Não tem como saber. É difícil hoje falar onde é Brasil, onde é Paraguai, onde é Brasil, onde é Bolívia, onde é Brasil, onde é Argentina. Enfim, é difícil hoje. Imagine naquela época. Alguns locais é fácil, como por exemplo ali no Paraguai, com a Argentina, fica até mais fácil, porque tem rios, aí mostra, já tem imagens, mostra um rio, uma parte Brasil, uma parte Paraguai, uma parte Uruguai. Enfim, aí fica mais fácil. Agora, naquela época, como é que ia saber? É difícil. Aí os espanhóis vão falar, vocês estão roubando da gente. Os portugueses, não, aqui é nosso. E acaba aquele impasse. E aí precisaria de uma diplomacia, alguém para contornar a situação, para conversar, para dialogar, para fim de que se evitasse uma guerra e morte de inocentes. Beleza? José Bonifácio foi o primeiro a propor a transferência da capital para o interior do Brasil, o que resultaria, em meados do século XX, na construção de Brasília. Ou seja, José Bonifácio, que foi da época do Império, que, digamos, foi o mentor de Dom Pedro II, ele propôs, vamos trazer a capital para o interior. Veio a República, Juscelino Kubitschek foi quem, de fato, alavancou essa ideia na construção de Brasília, com um projeto do Oscar Niemeyer, e hoje é ainda a capital do Brasil, a fim de, na teoria, fomentar o desenvolvimento do interior do Brasil, uma vez que boa parte da população se encontra no litoral. As principais capitais também, ou estão no litoral ou muito próximas. São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, ou estão no litoral ou estão bem próximas do litoral. São Paulo, tá, considerando o tamanho do Brasil, está próximo do litoral, do lado, digamos assim. Só 100 quilômetros mais ou menos da gente aqui, 60 de Santos, do lado.
Mas, a partir da década de 30, com os estudos que destacavam a projeção continental brasileira na América do Sul, elaborados pelo acadêmico Everaldo Beckenhausen e pelo militar Mário Travassos, que o pensamento geopolítico começou a se apresentar de forma sistematizada. Na década seguinte, em 40, influenciado pela Segunda Guerra Mundial, a atenção geoestratégica brasileira se voltava mais detidamente à proteção mais eficiente de nossas fronteiras. Assim, o brigadeiro Lisias Rodrigues propunha reforçar a presença brasileira na América do Sul. Para isso, seria necessário focar em 3 pontos políticos geopolíticos fundamentais: a região do Iguaçu, com destaque para a fronteira entre Brasil e Argentina, a fronteira entre Brasil e Bolívia e a fronteira em Letícia, nome da cidade colombiana localizada na tríplice fronteira amazônica entre Brasil, Peru e Colômbia. Veja o mapa ao lado, que mostra esses 3 pontos estratégicos. E aí no mapinha do Brasil, se vocês estiverem com o livro, está mostrando essas 3 regiões estratégicas. Região do Iguaçu, digamos assim, que envolve os 3 estados da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande. Aí tem verde, uma área gigante, que é a região entre a fronteira entre o Brasil e a Bolívia. É imensa. Hoje é difícil você mapear, proteger, é quase humanamente impossível falar na construção de um muro, digamos assim. Imagina aquela época, a dificuldade. E lá em vermelhinho, é difícil você mapear. Se fosse fácil, não entraria tanta droga, por exemplo, tanta arma. Enfim, é complicado. Hoje é difícil, imagina naquela época. Mas eles sabiam da importância daquela fronteira. Mas enfim, uma coisa é você saber da importância da coisa é na prática. E ali em vermelho, Letícia, cidade colombiana, na tríplice fronteira lá, Peru, Brasil e Colômbia. O Brasil faz fronteira com quase todos os países aqui na América do Sul. Só não faz com o Equador, que está um pouquinho ali do lado do Peru, digamos assim, e com o Chile. O resto, o Brasil faz fronteira com todos. Continuando na página seguinte, do ponto de vista militar, na década de 50 até a década de 80, Golbery Couto e Silva, reconhecido general do Exército Brasileiro, teve forte influência geopolítica do Brasil. Seu pensamento é considerado bastante polêmico por muitos estudiosos, pois Golbery foi mentor do regime militar no país, tendo sido o principal articulador da geopolítica brasileira. Internamente, ele elaborou um amplo arcabouço teórico que cuidava das questões mais sensíveis, como a guarda das fronteiras e da Amazônia. Nesse sentido, também os trabalhos do general apontam para a busca da hegemonia no sul do continente americano. No âmbito global, Golbery não hesitou em tomar partido ao lado dos Estados Unidos no clima da Guerra Fria. Assim, as ideias do general, e que se sobressaíram no pensamento estratégico brasileiro, tiveram forte influência na política externa brasileira, que adotou uma postura de franco alinhamento com os Estados Unidos ao longo dos anos 60 e 70, naquilo que ficou conhecido como aliado preferencial na busca de uma liderança sul-americana, ou seja, de todos os países aqui na América do Sul, o aliado preferencial dos americanos era o Brasil. Então, não tinha por que ser diferente, né? Pela questão geopolítica, o Brasil, se os americanos são amigos dos brasileiros, eles podiam instalar bases militares em qualquer lugar e se proteger de qualquer outro país. Digamos assim, vamos supor que a Colômbia se torne socialista e pretenda lançar mísseis nos Estados Unidos ou invadir, ou os soviéticos dominassem 2, 3 países aqui na América do Sul. Se os americanos estão alinhados com os brasileiros, eles podem vir para o Brasil e fazer uma guerra de frente, digamos assim. Então, é algo assim muito vantajoso ter o Brasil como aliado pela questão geopolítica, pela localização do Brasil. Porque se acontecer qualquer algo no norte, na América do Sul, os americanos podiam enviar suas tropas. No sul, aqui na gente, no Paraguai e no Uruguai também. No Peru, na Bolívia também, idem. Então, pelo tamanho do Brasil, os americanos podiam traçar qualquer estratégia que quisessem. Então, valia a pena também para os americanos. Beleza? Aí tem o militar Golbery de Couto e Silva, uma entrevista em 79, já em Brasília, que foi criada nos anos 50, sob o governo Juscelino Kubitschek. E lá, o Brasil na Guerra Fria. Durante a primeira fase da Guerra Fria, o Brasil alinhou-se incondicionalmente com os Estados Unidos, assumindo uma clara postura anticomunista.
No entanto, a partir da segunda metade dos anos 70, passou a trilhar uma posição mais autônoma e neonacionalista em sua política externa e a recusa do alinhamento automático com a potência, em que pese o governo autoritário brasileiro da época seguir com uma ideologia francamente de direita e repressora dos movimentos de esquerda. Ou seja, o Brasil não é mais o que os americanos falam, a gente automaticamente fala assim embaixo. Não. O Brasil é analisar, ver, entender, quer saber se de fato concorda ou não concorda, apesar dos militares na época que governavam o Brasil serem abertamente contrários à esquerda, ao pensamento socialista, ao pensamento comunista, enfim, e travar essa guerra ideológica e armada contra a esquerda. Isso não significou, contudo, um afastamento dos Estados Unidos, mas sim um redicionamento da política externa, saindo de uma postura de alinhamento automático vigente até então para um alinhamento bilateral com poder de barganha local e que atendia aos interesses brasileiros e estadunidenses na esfera regional. Essa política externa ficou conhecida como pragmatismo responsável e ganhou contornos mais nítidos do governo Geisel. Ou seja, olha, vamos negociar, conversar, ver o que é bom para mim, o que é bom para vocês americanos. Não vai ter aquela coisa automática. Se vocês querem fazer a guerra do Vietnã, nós apoiamos. Se vocês querem invadir o país X, a gente apoia. Se vocês falam que os soviéticos fizeram isso, a gente concorda. Não, vamos negociar, vocês também têm interesse aqui, pelo tamanho do nosso país, a gente tem interesse em ter vocês como aliado, então tem que ser bom para ambos os lados. Beleza? Continuando aqui o texto. O Itamaraty seguia no plano internacional as prerrogativas geopolíticas formuladas pela Escola Superior de Guerra, ECG, a principal instância na elaboração estratégica do país. O grande ícone geopolítico dessa época eram as ideias do general Golbery de Couto e Silva. Nesse período, o Brasil avançou em direção à hegemonia latino-americana e Atlântico Sul, contando com o apoio velado dos Estados Unidos. Nesse contexto, os governos brasileiros e estadunidense davam amplo apoio à sucessão de golpes militares que ocorreram na América Latina. Regionalmente, o Brasil buscava neutralizar a influência da Argentina, atraindo para sua órbita geopolítica a Bolívia, o Paraguai e o Uruguai. Apesar de o regime militar ter se encerrado em 85, com a posse de José Sarney, Tancredo Neves era quem devia assumir, mas ele infelizmente veio a falecer. Tem filmes contando que pouco antes dele assumir, ele acaba ficando doente e vem a falecer. Isso aqui chocou o Brasil. O Brasil estava elegendo, depois de muito tempo, um presidente da República pelo voto, e ele morre. Aí o povo ficou bem triste, foi algo que marcou bastante o país. Todo o país se entristeceu com a morte de Tancredo Neves, e aí o vice, José Sarney, acabou assumindo a presidência. O pragmatismo responsável ditou o direcionamento da política externa brasileira até meados dos anos 90. A política externa nacional atuava simultaneamente em três frentes: o multilateralismo global, o bilateralismo e o regionalismo latino-americano. Nessa época, o Brasil apresentou mudanças graduais em sua política externa, como aproximação dos países da época denominada Terceiro Mundo, distanciamento gradual em relação aos Estados Unidos e a aproximação com a Europa, particularmente a Alemanha. O reconhecimento de potência média, abandonando o discurso anterior de Brasil potência. O estreitamento das relações com outras potências médias do mundo. Até porque nessa época, nos anos 70, 80, alguns países, principalmente da Ásia, estavam começando a emergir. A China viria a crescer de uma maneira estrondosa poucos anos depois. Os tigres asiáticos, Hong Kong, Singapura, também cresceram bastante. A própria Europa estava começando a dar os frutos depois de décadas e anos sofrendo por causa da Segunda Guerra Mundial. E o Brasil vai se aliando com esses países. Continuando, página 738. Lições da geopolítica. Amazônia, Brasília e Itaipu. Pelo histórico de ocupação territorial do Brasil e por seu longo litoral, o país apresenta uma forte concentração demográfica em sua porção oriental, ou seja, pega o mapa do Brasil, mais à direita, oriental, seria mais à direita, que a gente não olha o mapa mundi, a direita não fica
Japão, China, então é o Oriente. Na parte oriental seria essa parte à direita, digamos assim, quando a gente olha o mapa. E, por consequente, baixa densidade demográfica na parte centro-ocidental, onde se acelera o processo de ocupação, seja por crescimento vegetativo, seja por migração interregional. As principais cidades, capitais, estão próximas do litoral, tem a floresta amazônica, que ocupa boa parte do território brasileiro, áreas são e devem continuar sendo protegidas, mas também tem muitas cidades no norte, no centro-oeste, que têm pouca ocupação, são pouco povoadas e são pequenas. E o Brasil não é muito povoado. Se a gente comparar com os Estados Unidos, que tem o mesmo tamanho praticamente, mais pessoas e uma ocupação em todo o território. A China nem se fala, porque praticamente 10 vezes mais pessoas do que o Brasil. Então, obviamente que todo outro local vai ser muito ocupado. E o Canadá, comparando o país com o mesmo tamanho, só que o Canadá, boa parte é gelo, então muitos locais não tem uma densidade demográfica, uma ocupação tão alta. Além da Rússia, se a gente for comparar outro país assim, mesmo tamanho, também tem as suas questões climáticas que impedem a ocupação por todo o território. Geopolítica da Amazônia. Atualmente, a Amazônia é considerada uma das regiões mais importantes do mundo, tanto por sua importância ambiental quanto por sua relevância econômica. Afinal, trata-se da maior floresta tropical entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Então, entre os trópicos é a maior floresta que tem no mundo. É onde igualmente se localiza a maior bacia hidrográfica do planeta, que é ali no norte do país, a bacia de Alter do Chão, que é o maior aquífero do mundo e está 100% no território brasileiro. Além da grande quantidade de riquezas minerais em seu subsolo e da sua rica vegetação, sabe-se da crescente importância da floresta como fornecedora de matéria-prima para diversos tipos de indústrias, como a química e a farmacêutica. Como a Amazônia também se localiza entre outros países, muitas políticas que dizem respeito a essas questões nacionais internas sobre a região são decididas em função do uso que se faz da floresta e de seus rios naqueles países. Vale lembrar que muitos desses rios que cortam essa região, inclusive o Amazonas, têm nascentes em territórios externos ao Brasil. É por isso que é uma questão delicada, envolve diplomacia, porque você tem que demonstrar ao outro país que você vai cuidar, traçar ações estratégicas para preservar a Amazônia, preservar as populações ribeirinhas que moram próximo dos rios, populações nativas, indígenas, tem que preservar para que eles tenham o direito de continuar morando dali e a floresta a ser preservada como um todo. Além do que a floresta ela ocupa 2, 3 países, ela vai ocupando, ela não respeita, digamos assim, limites. Somos nós humanos que fomos para lá, entramos na floresta. Outra questão importante é no que se refere aos fluxos de transporte de pessoas e mercadorias na região. Um aspecto geopolítico central é a imensa área de fronteira do Brasil que corta o território amazônico. Mesmo com o uso de satélites, é difícil o monitoramento dos fluxos de transporte de pessoas e mercadorias na região. Por seus rios, trilhas e pistas de pouso passam diversas pessoas de diferentes nacionalidades e tipos de produtos de matéria clandestina, o que indica certa vulnerabilidade, porque é difícil você fazer um mapeamento, proteger 24 horas, além do que quando você, digamos assim, consegue proteger, você descobre um invasor, como é que você vai fazer para chegar até este invasor, para dar o flagrante e impedir que ele pegue os minérios, as riquezas que tem aqui na nossa floresta? É uma região poucamente povoada. Tem que se investir também na polícia local, no exército, para que a gente tenha os melhores caças, os mais rápidos, os melhores radares, para que a gente tenha bases por toda a região, a fim de que a gente possa dar uma resposta muito rápida. E é difícil, por isso que a gente está aqui escrito certa vulnerabilidade, porque nada impede uma pessoa picareta de outro país vir aqui, pegar as nossas coisas e levar para fora do país. Porque se ele for pego, como é que o exército vai reagir? Será que vai ser em tempo hábil de prender e fazer ele responder às nossas leis? Será que a gente consegue?
Por isso que está aqui certa vulnerabilidade. A imensa riqueza amazônica leva a uma crescente cobiça internacional. A floresta passa a se tornar alvo das grandes potências e de empresas multinacionais que visam a sua exploração persistentemente, utilizando diferentes métodos, seja por meio da conquista de patentes de produtos cuja matéria-prima está na floresta, seja pela disseminação de um discurso que traz consigo elaboradas armadilhas geopolíticas, como a que difunde a necessidade da defesa e internacionalização da Amazônia, supostamente em nome da salvação do planeta. Segundo esse discurso, o detentor da maior parte da floresta não teria capacidade técnica, econômica, científica e política para protegê-la, daí a necessidade de internacionalizar o seu controle e seus usos. Essa cobiça não é nenhuma novidade, pois ocorre desde o período colonial. Nos dias de hoje, faz-se necessária uma ação mais firme do governo brasileiro no combate à ação de garimpeiros e mineradores clandestinas, narcotraficantes e grupos guerrilheiros de países vizinhos, traficantes de pedras preciosas, plantas e animais. Tem aquela questão da vulnerabilidade brasileira, do país não conseguir proteger toda a floresta, não, quando descobre algo, não ter um tempo de resposta muito rápido e prender a pessoa. E aí os países, as potências, elas vão dizer, olha, você não tem capacidade técnica, científica, militar para proteger, então eu vou te ajudar porque eu quero proteger a Amazônia. Os países ricos, as potências vão dizer isso, olha, eu estou dando dinheiro que eu cobrei de impostos às pessoas, que eu podia investir na saúde, na minha educação, no meu exército, comigo em obras, mas eu vou pegar esse dinheiro e dar para vocês cuidarem da Amazônia. Eu vou dar para ONGs, para que essas pessoas, esses cientistas, esses médicos, esses veterinários, as pessoas possam trabalhar na preservação, cuidando da Amazônia, lutando contra os narcotraficantes, contra as pessoas que pegam os animaizinhos. Então, aceitem o nosso dinheiro, aceitem as nossas ONGs, porque nós vamos mandar funcionários, pessoas que vão receber nosso dinheiro, nosso apoio para proteger a Amazônia. E aí tem um discurso que diz, olha, a gente não concorda com isso, a gente acha que vocês estão dando esse dinheiro para que essas pessoas venham aqui, peguem nossos minérios, peguem nossas riquezas, nossos animais, nossas plantas e usem para fazer remédios, perfumes, para fábricas, para indústrias, e vocês ganhem muito dinheiro. E vocês não vão gastar esse dinheiro, milhões, bilhões de dólares, de euros, e perder à toa. A gente acha que vocês usam isso como um investimento, ou seja, dão dinheiro para ONGs e essas ONGs vão lá, pegam as coisas, levam para o país de vocês e vocês ganham mais dinheiro do que investiram. Aí tem esse discurso, como está aqui, de que tem uma desconfiança disso. Caso permaneça, por exemplo, seja confirmada, não sei como é que está o processo judicial, a vitória do Joe Biden, ele segue esse mesmo discurso. Olha, Brasil, vocês não têm condição de cuidar da floresta. Então, das duas, uma, ou vocês aceitam meu dinheiro e as minhas ONGs e as minhas pessoas para cuidar da Amazônia, fazer o serviço que é de vocês, ou se vocês não aceitarem, vamos propor embargos econômicos. Aí nós vamos pedir para a França, para a Alemanha, para a Inglaterra, para a China, para o Japão, proibir qualquer país de comercializar com o Brasil até que vocês aceitem o nosso dinheiro e as nossas ONGs. E o governo brasileiro, segundo o que diz o atual presidente da República, que vai ter mandato até 2022, podendo ser reeleito, alega que, não, usa esse mesmo discurso, olha, vocês não vão colocar dinheiro aqui à toa, se vocês estão dando esse dinheiro, é porque vocês visam um retorno, pegando nossas riquezas, nossos minérios, nossas plantas, nossos animais, vocês estão usando a Amazônia como um investimento para as fábricas, para indústrias de vocês, principalmente a farmacêutica, de cosméticos, para que vocês ganhem dinheiro sobre esse discurso, para que vocês não, de maneira descarada, cheguem e falem, a gente está pegando aí a de vocês para nosso benefício, aí vocês estão usando essa desculpa. Vamos ver como é que vai ser isso ano que vem, caso o Joe Biden seja empossado mesmo, porque está uma briga judicial e tudo pode acontecer. Eu não me surpreenderia com nada. Então, vamos aguardar. Mas ele já disse isso em campanha, que ia propor um embargo econômico caso o Brasil não aceitasse o dinheiro americano, os bilhões, para proteger a Amazônia. O Brasil desconfia. O presidente fala, não, você não vai estar dando esse dinheiro à toa.
Senão você podia investir na saúde, você podia investir na segurança de vocês, você podia cobrar menos impostos no exército, em obras. Como é que vocês vão dar esse dinheiro assim para proteger uma coisa que está no nosso território? Vocês não têm outros interesses? Aí vai ficar essa briga geopolítica ano que vem, muito interessante para a gente acompanhar. Caso, volto a repetir, o Biden assuma a presidência da República, ele disse que vai fazer isso e certamente vai cumprir a sua promessa. Não duvido um político americano não cumprir a sua promessa, ainda mais no cargo de presidente da República. Página 739, ou a área de ocupação que se estende por uma faixa de 160 quilômetros de largura ao longo das fronteiras com a Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela e Colômbia, o que representa uma área de 1,2 quilômetros quadrados, ou seja, 25% da Amazônia legal. Como a idealização e a concepção do PCN sempre estiveram a cargo dos militares, inicialmente ficou estabelecido que seriam instaladas 84 bases controladas pelo Exército Brasileiro ao longo dessa zona de fronteira. O mapa do PCN apresentado a seguir demonstra a clara determinação de instaurar bases militares em região fronteiriça e também mapear a ocorrência de jazidas minerais na área, um dos principais fatores de estímulo à imigração ilegal em busca de atividades de garimpo. E aqui, no norte do país, as fronteiras com a Colômbia, com a Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa, e as bases militares, para que se alguém invada o território, os militares possam descobrir e irem atrás e falar, opa, qual a sua intenção de invadir nosso território? O que vocês estão passando? Porque os voos, eles são obviamente autorizados, sabem-se as linhas, vamos supor, um avião que sai, sei lá, da Flórida para o Brasil, um avião que sai do Canadá para o Brasil, certamente ele passará pelo norte do país, mas terá autorização, terá numeração, seguirá uma linha previamente sabida que os aviões passam, então são aviões comerciais de pessoas que estão autorizadas. Agora, os ilegais é que os militares colocaram essas bases para agirem. E a gente percebe que vai desde a fronteira com Suriname até a fronteira com Peru. Não tem na fronteira com a Guiana Francesa, que é território francês, mas tem em boa parte essas, digamos assim, instalações militares, principalmente para a preservação das áreas indígenas, que são essas cores em laranja. Aí a gente observa aqui onde tem um bonequinho com uma arma é um exército, e onde tem o caça, o aviãozinho, é a aeronáutica. Então, está por todo o território. Beleza? Perdão. Os principais argumentos do governo brasileiro para justificar a instalação de bases envolvem estratégias de defesa e manutenção da soberania brasileira na guarda das fronteiras e a diminuição da vulnerabilidade de proteção da Amazônia. A princípio, o projeto que era eminentemente militar, mas recebeu diversas críticas de parcela da população brasileira que temiam que as estratégias exclusivamente militares pudessem desconsiderar importantes questões culturais e socioambientais na região. Ao longo de sua implantação, o programa foi incorporando novas políticas e ampliou seus objetivos, considerando que, nesse processo de defesa por meio da estratégia de ocupação de território, é importante desenvolver políticas referentes a questões socioambientais, de sustentabilidade e de apoio a populações ribeirinhas e indígenas. Os objetivos principais do PCN são, aqui tem os objetivos principais, aumentar a presença brasileira na região, ampliar as relações bilaterais com os países vizinhos, expandir a infraestrutura viária, complementar ao transporte fluvial, o mais importante fator de integração regional, como tem muitos rios, você não tem como construir estradas, como transporte fluvial por rios é o principal, fortalecer a ação dos órgãos governamentais na região, como o INCRE e a FUNAI, intensificar a demarcação e a fiscalização das fronteiras, promover a assistência e a proteção a populações indígenas, ribeirinhas e a atividade extrativista. Virando a página, Sistema de Vigilância da Amazônia, CIVAM. Nos anos 90, outro projeto de proteção à Amazônia surgiria, porém com destaque
destacado arrojo tecnológico. O Sistema de Vigilância da Amazônia, CIVAM, conta com sensores e radares, uma completa rede de coleta e processamento de informações sobre a região. O CIVAM foi criado com vistas a controlar o tráfego aéreo, monitorar o meio ambiente e combater ações criminosas na Amazônia por meio de uma rede de sensores remotos e radares, aeronaves e equipamentos de telecomunicação. A instalação e o monitoramento do sistema ficaram a cargo de uma empresa estadunidense, Raytheon, desculpa se eu falei errado, o que levou o projeto a ser alvo de polêmica, pois alguns setores da sociedade afirmam que os estrangeiros teriam acesso privilegiado a dados sobre a região em nosso território. Entretanto, como softwares que fazem o sistema funcionar trazem informações sigilosas, sua propriedade intelectual e os respectivos direitos patrimoniais estão a cargo do governo brasileiro, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, dos Ministérios da Justiça e da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Comando da Aeronáutica. Eles são responsáveis pelo controle das operações, dos sensores e das informações contidas nos softwares. Nas últimas décadas, porém, diversas falhas do governo brasileiro no monitoramento ambiental da floresta, como mostra o imenso desmatamento atual, têm gerado críticas que contribuem para o discurso internacionalizante da Amazônia, ou seja, não funciona, tem algo errado, precisamos trocar, quem tem essas informações, será que não estão deixando? Na questão da internacionalização da Amazônia, será que esse programa não comete falhas para justamente impedir que o governo haja e assim pegue quem está pegando nossas coisas? São alvos de críticas. Aí tem aqui a imagem de José Bonifácio de Andrade Silva, defensor da ideia de levar a capital federal para o interior do Brasil, mentor de Dom Pedro II. E aqui a construção de Brasília em 1957. Ela estava sendo construída. Aqui a Câmara e o Senado, onde fazem as leis que valem para todo o território. Quantos minutos? 6 minutos. Acho que dá tempo de terminar pelo menos esse textinho aqui. E na próxima aula a gente, de fato, termina o livro. Só para a construção de Brasília e a integração regional. Há bastante tempo, independentemente do regime de governo, a classe política brasileira considerou a real possibilidade da transferência da capital do país para o centro do território, numa área equidistante entre as três maiores bacias hidrográficas brasileiras, Amazônica, Platina e de São Francisco, e também das fronteiras do país. Em diferentes momentos do século XIX, desde o Império, esse assunto era discutido nas instâncias diplomáticas, mas ganhou grande força após a instauração da República. José Bonifácio defendia uma geopolítica dos transportes para o Brasil na busca de uma consistente e necessária integração regional. O nome Brasília foi sugerido por ele em 1823, quando também defendia que uma nova capital deveria ser localizada no centro-oeste do país. Essa visão reforçava a tese sugerida em 1810, que defendia que a capital deveria manter maior distanciamento dos portos e, assim, ser mais protegidas de eventuais ataques estrangeiros na costa brasileira. Se algum país quiser falar, vou tomar o Brasil, aí chega e toma a capital federal. Então, como está distante, é mais difícil, porque tem que chegar no litoral, desembarcar e caminhar até a capital. Perdão? Localizando-se no centro-oeste, a grandes distâncias até de fronteiras terrestres e marítimas, propiciaria uma situação de defesa natural à capital e aos governantes do país, até contra o próprio povo, se caso queira rebelar. Contudo, foi apenas em meados do século XX, durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek, que enfim se concretizou a ideia da transferência da capital brasileira para o Planalto Central e o consequente plano de interiorização territorial. Em 1956, Brasília começou a ser construída para, em 60, ser finalmente a nova capital brasileira. E aqui é a construção de Brasília. Na página seguinte temos uma imagem, rodovia Belém-Brasília, em Aliança do Tocantins, 2011, ligando o Cerrado à Amazônia. E aqui o mapa com as rodovias principais, rodovias sem pavimentação. No Brasil, a gente percebe que praticamente todo o Brasil é ligado. E um último textinho que eu vou ler aqui rapidinho, na página 741. A nova capital foi fator determinante na promoção da interiorização e da integração territorial
na região centro-oeste, proporcionando grande impulso econômico e revolucionando o interior do Brasil. A abertura das estradas e consequente expansão agrícola, a dinamização industrial e as migrações e fluxos de negócios ampliaram a rede de integração entre a região centro-oeste e as demais. Após a construção de Brasília, inaugurou-se a rodovia Belém-Brasília, BR-153, que, cortando o território central brasileiro, permitiu a ampla ligação entre a Amazônia, o eixo político em Brasília e o eixo econômico sudeste. A partir desse momento, o acesso e a ocupação amazônica não mais cessariam, continuariam. A construção de Brasília é um projeto geopolítico com dois alvos que se complementam. Um de ordem política interna que, por certo tempo, blindou os governantes do país, pois a transferência do poder para uma área com baixíssima densidade demográfica, longe das massas e das pressões políticas populares, e o oposto do que ocorreria no Rio de Janeiro, facilitaria o exercício do poder, e o outro de ordem geoeconômica, pois proporcionou a integração regional centro-oeste e a interiorização do território brasileiro, que eu acabei de comentar. Se o povo fica na revolta, quer reclamar contra o presidente, contra os deputados, está no Rio de Janeiro, é mais fácil. A população vai em massa, cerca ali, acabou, pode até agir com violência, o que é errado, mas se for um protesto pacífico, no Rio de Janeiro terá 1 milhão de pessoas cercando todo o Congresso, ali a casa do presidente. Agora, lá em Brasília é mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. Além da questão econômica de se expandir e fomentar o desenvolvimento econômico de todo o país, para não ficar apenas no litoral. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Não? Não? Beleza. Eu agradeço a participação. Quarta-feira que vem a gente volta para terminar esse livro. Faltam 1, 2, 3, 4 páginas apenas. A gente termina o livro e, se der tempo, na outra semana a gente corrige essas questões. Na última, dia 16, só para vocês treinarem um pouquinho mais para o Enem, para os vestibulares, beleza? Aham. Beleza. Muito obrigado, tenham um ótimo dia. Até sexta-feira na aula de História. Tchau, tchau, obrigado. Obrigado, professor. Igualmente. Tchau, professor.